Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Autista Podcast. Eu sou Liz Ribeiro, mãe atípica e terapeuta de mães atípicas. Hoje nós estamos numa edição especial, nós estamos aqui no evento Eduteia, onde estamos fazendo o lançamento do livro Conexão Autista. Quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixar o seu like e ativar os sininhos de notificações. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma mãe que faz parte do nosso livro Conexão Autista. Miriam, seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui, um privilégio. Obrigada mesmo pelo convite. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal conhecer um pouco você. Oi, bom dia, né? Meu nome é Miriam, eu tenho 3 filhos. Eu sou curitibana, mas hoje eu já resido em Londrina há mais de 23 anos. Eu tenho um filho de 22, uma menina de 12 e o Joaquim, que é a minha criança Thea, né? E ele tem 6 anos, é uma criança não verbal que me trouxe a esse mundo, né? Então, poder estar aqui hoje é falar muito mais do Joaquim na transformação que ele fez na minha vida e na minha família. Que legal. Eu acho que essa transformação é de toda mãe, né? A maternidade é a maternidade atípica, a gente recomeça tudo de novo. Isso que é bastante importante e impactante na nossa vida, né? Eu gostaria de que você falasse um pouquinho mais dessa jornada com o autismo na sua vida. Ai, Liz, o Joaquim, como ele foi meu terceiro filho, não foi uma gravidez que eu desejei, né? Eu já tinha uma filha de 10 anos, não, na época a Júlia tinha 6 anos, então assim, era um momento que eu ia olhar para mim, eu tinha projetos de trabalho, então assim, e quando a gravidez veio depois de 6 anos, eu levei um susto, um choque, porque na minha cabeça, eu não queria ser mãe naquela época. Então, assim, foi uma gravidez bem desafiadora, por esses motivos pessoais meus. Aí, quando o Joaquim nasceu, acho que tudo aquilo elimina, né? Toda aquela coisa que que eu pensava no começo da gravidez, aquilo some quando você pega essa criança nos braços. E o Joaquim, ele foi desenvolvendo como uma criança normal, eu não percebia nada nele de diferente. Eu já tinha 2 filhos, né? O Joaquim, ele olhava, o Joaquim... Hoje eu entendo que ele teve podas neurais. Então, assim, a gente recebeu o diagnóstico mesmo, eu acredito que foi tardio, né, em relação ao Joaquim, porque eu demorei muito, né? Os médicos demoraram muito para fechar os laudos. Várias clínicas que eu passei não conseguiam fechar esse laudo. Então, quando ele veio, foi realmente um luto. Eu chorei muito. Eu lembro que quem fechou mesmo foi uma fono de Florianópolis. Eu tinha ido a passeio ao Rio Grande do Sul, porque eu ia marcar uma consulta, porque em Londrina ninguém fechava nada. Então, eu fui até lá e ela ficou uma tarde toda com ele. Nem foi atendimento, eu falo assim, que ela se dedicou aquele tempo para o Joaquim. E daí, na hora de ir embora, ela falou, Miriam, 99% de chance que o Joaquim é autista. Então, assim, a gente veio embora do Rio Grande do Sul em lágrimas, né? Porque era um mundo desconhecido. Então, assim, foi muito desafiador. Eu me sentia totalmente perdida. Eu falei, agora, o que eu faço? Para onde que eu vou? Quais são os caminhos que eu preciso seguir? Sabe, totalmente perdida? Então, foi bem assustador. O meu marido, para ele, eu acredito que foi pior ainda, né? Porque ele teve a negação. Para ele foi muito mais difícil. Mas eu falo que Deus foi colocando pessoas no meu caminho, no caminho do Neo, que foi nos direcionando ao... Primeiro o pediatra, né? Acho que é o primeiro que a gente corre. Assim, doutor, socorro! Sim. E agora? E ele foi me direcionando. A neuros, o primeiro neuro eu não gostei, daí fui para outros. E nesse caminho eu encontrei uma amiga da faculdade, que nós se formamos juntas, nas redes sociais. E ela já tem o Lucas, né? Ela já estava na minha frente, né? Ela já sabia. E ela foi o meu guia. Eu falei, Lu, eu entrei em contato com ela desesperada, falei, Lu, o meu filho também foi diagnosticado, eu preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer. E ela que foi me encaminhando a tudo isso. E foi tornando também um pouco mais leve esse meu processo, sabe? Sim. Com a ajuda dela. E também eu falo assim que eu e meu marido,
fazendo terapia, que a gente faz até hoje, foi o que nos ajudou a ajudar e aceitar realmente o autismo na nossa vida. Vocês dois fazem a Nós terapia? dois, a nossa terapeuta, ela cuidava muito de crianças autistas. E um dia, num evento, eu e meu marido junto, ela ofereceu esse trabalho para nós. Ela falou assim, que ela cuidou muito tempo de criança. E ela via que há muito cuidado com as crianças e pouco cuidado com os pais. E ela ofereceu esse trabalho com a gente. Primeiro ela falou assim, eu vou fazer uma experiência com vocês topam? Eu falei, claro, mas com certeza, né? Eu falei, vamos embora. Meu marido também topou. Então isso, e hoje a gente trabalha isso toda semana a gente tem terapia com ela, né? Que é o que nos fortalece, que nos ajudou a ser, eu falo assim, pais curados para o Joaquim. Porque eu acredito que pessoas curadas curam. Então, pais curados também curam os seus filhos, né? Com certeza, ajuda muito. E na parte do autismo, muito mais, porque eles precisam da gente. E muitas vezes as pessoas pensam que a criança não sente, e a criança sente tudo que nós sentimos. Então, se a criança já tem um desafio, para ela ter os pais ali que não estão sabendo lidar, é muito pior. E quando os pais têm esse olhar para si, porque a gente tem que pensar que, primeiro, o cuidado tem que ser com a gente. Porque a gente não consegue cuidar do outro se a gente não está se cuidando. E hoje a gente vê muito as mães focando muito no filho e muitas vezes elas reclamam assim, mas Liz, o meu filho não está tendo evolução, ele faz todas as terapias indicadas e não está tendo evolução. E aí a gente tem que pensar, será mesmo que não está tendo evolução? Ou aquela mãe está tão cansada, ela quer ver um resultado tão rápido e acaba se sobrecarregando, não olhando para si, e o filho acaba sentindo aquilo. Então, sim, o tratamento começa a não evoluir, né? E quando a mãe tem esse olhar para ela, as coisas começam a evoluir melhor, vão ter os desafios? Vão, mas ela vai saber lidar melhor, a criança vai ficar melhor. Então, tudo o ambiente melhora, né? Isso é muito importante. Miriam, eu gostaria que você falasse, quando você descobriu o diagnóstico, antes do diagnóstico dele, você trabalhava fora, a sua parte profissional, como ficou? Então, isso, não, eu tinha ido para São Paulo fazer um curso que eu queria e voltei cheia de projetos. E só que daí quando a gravidez veio, eu até trabalhei nisso um tempo. Só que daí era na minha mente, assim, eu acho que emocionalmente eu não estava bem. Então aquilo era como se a gravidez roubasse isso de mim. Então, aí quando o Joaquim nasceu, né, já não dava mais, a Júlia era pequena, então ir para o mercado de trabalho naquela época para mim não era viável. Não era viável sair da minha casa para colocar o Joaquim. E também o Joaquim nasceu em final de 2018. 2019 ele fez um ano, entrou Covid, nós ficamos todo mundo trancado dentro de casa, né? Aí vinha aquela história da criança Covid, né? As crianças não falavam e até o pediatra dele falou assim, mas como? Não existe isso. Você fala, a criança ela tá ali, ela tá escutando. Se você não conversasse, se a família não tivesse isso, né? Então não tem isso, esse negócio. Ele, né? Segundo ele. A falta de informação que ele teve ali. Entendeu? Então, assim, aí logo depois já começou a vir a investigação. Com 1 ano e 6 meses, que daí o Joaquim começou a parar de olhar. Essas podas começaram a acontecer depois desse 1 ano, né? Porque ele gatinhava, ele olhava, ele brincava, ele respondia. Eu tenho vídeos deles que hoje eu olho e eu vejo. Antes, para mim, era tudo normal, né? Então, assim, hoje eu não tenho essa vontade de sair para o mercado de trabalho, porque para mim o Joaquim é prioridade. Sim. Fora o Joaquim, eu tenho a Júlia, que tem 12 anos, né? E ela também precisa ser vista, né? Sim. Ela ainda é uma criança. Então, assim, no começo foi muito difícil para a Júlia também, esse processo, porque tudo era o Joaquim, tudo era, né? Ela tinha que ceder muito. Então, foi muito desafiador para ela. Graças à terapia, eu falo, que eu consegui ter esse olhar para a Júlia também, né? Sim, com certeza. Porque, na verdade, eu tenho, até o de 22, o João, meu filho mais velho, ele é a nossa rede de suporte.
Entendeu? Por exemplo, eu estou aqui hoje, ele está em Londrina com a minha filha de 12 anos. É ele que está cuidando. Se eu preciso sair, ele que fica com o Joaquim. Então, nossa, a minha família, a minha casa é a minha rede de suporte. Então, eu preciso estar bem para a Júlia, de 12 anos, eu preciso estar bem para o João, de 22 anos, porque, querendo ou não, ele, né, ele tem um papel dele, e o Joaquim. Então, eu sou mãe diferente para 3 pessoas diferentes, né? Uau, que legal. Então, e é desafiador isso também, porque cada um precisa ser cuidado de certa forma, né? Então hoje Quanto não que é tem. importante, você traz muito essa importância do cuidado de quem cuida, que você cuida de todos, e aí você tem a rede de apoio. Ou seja, você está preparando toda a sua família, porque a gente fala que a gente precisa preparar mais pessoas, a nossa rede de apoio, para poder, a gente nunca sabe do dia de amanhã, quando que nós vamos, e o seu filho ter esse apoio de toda a sua família ali, a união, e isso vem tudo através de você, do seu cuidado. E eu fico pensando, se eu saísse de casa, se eu ficasse, né, porque, por exemplo, o Joaquim faz terapia todos os dias, então eu tenho a minha rotina com o Joaquim de manhã, todos os dias ele vai para terapia, e é corrido, gente, ele chega, tem que fazer almoço, arrumar eles para ir para a escola, ele e a Júlia, aí leva ele para a escola, aí eu saio para o mercado de trabalho, vamos dizer assim, fora. Como que eu vou voltar para minha casa a hora que eu voltar? Entendeu? Então, eles precisam de mim nesse momento. Eu não falo, eu acho assim que vai ter um tempo que eu vou voltar, um tempo que eu acredito da evolução do Joaquim, que ele se torne muito mais independente e que eu possa fazer aquilo que eu acredito que eu tenho propósitos e projetos, mas eles por enquanto não são prioridade. A prioridade hoje é a minha casa e a minha família. Que legal. Entendeu? Mas você já conhecendo um pouquinho da sua história, né? Você já tem se preparado para isso, né? Para algum dia, a gente já teve uma conversa que você falou, né? Eu quero sim fazer algo, mas nesse momento eu não, mas eu estou me preparando, né? E isso para mim, assim, sabe por que é desafiador, Liz? Porque a gente é muito cobrado lá fora. Sim. Então, assim, a gente é cobrado por familiares, a gente é cobrado por amigos. Mas você pode estar fazendo alguma coisa. Eu posso todas as coisas, mas eu não tenho o que fazer. Se meu marido consegue prover e cuidar da nossa família, eu não preciso, né, sair da minha casa para fazer outras coisas e deixar a minha casa faltando. Se eu não consigo ser boa dentro da minha casa, para quem mais precisa, né, eu penso assim, os filhos são um presente que Deus me deu, né, e um dia eu vou prestar conta desse presente. Sim. O meu maior propósito, a minha maior missão é mãe. Em primeiro lugar, hoje eu sou mãe. Então eu preciso preparar essas crianças, essa é a minha função. Isso é para mim, tá? É o que faz sentido na minha vida. Com certeza. A gente tem que sempre deixar claro que cada um tem seu ponto de vista, cada um tem sua prioridade e cada um toma a sua decisão. Exatamente. E sem julgamento. Tem a mãe que quer trabalhar, a gente sabe que tem a mãe que quer trabalhar e tá tudo bem. Cada um se adapta à sua realidade. E tem a mãe que precisa, né? Sim. Tá sozinha, que ela precisa fazer isso, ela não tem outra opção. Então, no meu caso, se eu tenho essa opção e eu posso fazer isso, por mais que tenha desafios, né? Eu optei por ficar aqui. Só que, infelizmente, lá fora a gente é muito cobrado, a gente é muito visto. É como se eu não fizesse nada, sabe? Sim. Eu acho que a pessoa acha assim, ela não trabalha, ela é do lar, ela não faz nada. Mas, cara... É uma rotina intensa. Então, me pergunta assim, Mira, você não trabalha? Eu falei, 24 horas por dia. E não sou remunerada ainda. Não tenho PIS, não tenho... E eu trabalho. Só que, no começo, Liz, isso pra mim foi muito desafiador, porque eu sempre fui muito dependente, né? Eu sempre fiz, eu sempre agi. E estar dentro de casa foi desafiador pra mim também, como pessoal, sabe? Porque eu fui treinada e ensinada a sair. A ser independente, né? A não depender, a ser provedora, entendeu? A ajudar. E eu acredito assim, que Deus ele não erra em nenhum detalhe, né? Então eu falo assim, talvez se o Joaquim não tivesse todas essas disfunções deles, que eu até acho que não é muito, mas enfim, eu seria a mãe que eu sou hoje, eu estaria na minha casa com eles
que eu posso fazer isso hoje? Será que eu seria? Ou será que eu estaria para o mundo desbravando lá fora? Teria um sucesso lá fora e um fracasso dentro da minha casa. Então, isso para mim, o sucesso da minha casa, ele é muito mais importante. Entendeu? Porque eu vou ter meu tempo o Joaquim, ele vai evoluir. Eu não tenho dúvidas disso, que ele vai evoluir. Ao tempo do processo dele, ele vai. E eu tô aqui para isso, entendeu? Eu sou o suporte deles. Meu marido, os irmãos deles, que hoje, assim, o Joaquim é a alegria da nossa casa, né? Legal. O Joaquim, ele transformou a nossa vida, não só a minha, mas a dos irmãos. Meu filho mais velho é apaixonado. Se você vê os dois juntos, às vezes eu paro, fico olhando eles assim e falo, caraca, meu, eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague isso. É tão libertador a gente conseguir se colocar no nosso lugar mesmo, aquele lugar que a gente veio aqui na Terra para fazer. Você descobrindo o seu, não, eu vou deixar de ser provedora, eu vou assumir. É difícil, mas você foi lá e fez. E hoje você olhar para sua família e ver isso, é um amor que a gente não tem como mensurar, né? Com certeza. Quero convidar você que está nos assistindo para que deixe o seu like, já compartilhe essa live com mais pessoas. E convidar também, se você ainda não adquiriu o nosso livro Conexão Autista, já pega o seu celular, aponta para o QR Code e adquira. Além do capítulo da Miriam, nós temos mais 24 autores com vários temas e inspirações. Um livro que com certeza vai mudar muitas famílias. Miriam, eu gostaria de que você falasse um pouco de como foi para você escrever o livro, contar a sua história, a sua experiência. Lógico que o que você está falando aqui é um pouco da sua história, e no livro você colocou muito mais, né? Como foi para você? Então, eu tenho um amigo em comum, né? E ele me mandou uma mensagem no Instagram e eu, na hora, assim, eu falei assim, ai meu Deus, lá vem. E tava numa fase, assim, num momento delicado dentro de casa, várias coisas acontecendo. Aí eu lembro que eu entrei em contato com a Rose, daí a gente marcou a nossa reunião e quando a gente conversava, meu coração queimava no meu estômago. Assim, eu falei assim, gente, como que eu vou fazer isso? Ai, não vou dar conta, não, como que eu vou escrever? Só que assim, a história vinha, quando a gente conversava, a história vinha na minha cabeça, porque era aquilo que eu estava vivendo, né? Eu falei assim, eu vou. Aí eu lembro que a Rose falou assim, mas você tem até segunda-feira para me entregar. Eu falei, ai meu Deus do céu. E eu acho que às vezes eu até funciono sob pressão, mas às vezes a pressão ela me paralisa. Então assim, eu falei assim, tá bom, eu vou topar essa. Mas depois que a gente terminou a conversa, eu falei, o que eu fiz, gente? E agora? O que eu vou fazer? Agora me comprometi, vou ter que fazer. Agora eu vai. E foi uma coisa que eu não comentei com ninguém. Foi uma coisa que eu só comentei ali, claro, com meu marido. Falei, amor, o que você acha? Ele manda ver. Vai lá que você é capaz. Eu falei, ai meu Deus do céu. Eu falei, então tá, então vamos fazer esse negócio. E Liz, eu escrevi esse livro em 2 noites, para falar a verdade. Numa sexta-feira e no sábado. Eu tinha que entregar, acho que era feriado que a gente conversou, eu não lembro, mas era um feriado. Eu falei assim, na segunda-feira você tem que me mandar, meu. E eu até, estava tudo pronto, eu falei assim, ai, agora. Daí eu lembro que a Rose me pediu, aí eu falei assim, peraí. Aí sabe quando você vai dar uma olhadinha de novo? Eu vou mexer, não sei o que. Eu falei, não vou mexer em nada. Deixa, vou mandar para ela do jeito que eu fiz. Falou do coração e tá tudo certo. Não vamos querer inventar coisa. E foi tão fácil que eu falava assim, cara, eu acho que eu gostei desse negócio. Uhum. Eu fui escrevendo, e eu falava assim, meu Deus, da onde que tá vindo tanta coisa? Falei assim, mas tá bom, então deixa, Miriam, porque não é sobre mim, né? Exatamente. Eu acredito que a minha história, a sua história, a história de todos eles que estão aqui nesse livro, é inspiração para muitas pessoas, não só atípicas, eu acho assim, porque um dia eu desconheci o autismo e eu nunca tive interesse também, né? Sim. Então, dentro da minha família tinha uma primeira criança autista. Só que assim, eu falava, até ajudei, levei ela em médico, acompanhei algumas coisas, mas quando foi comigo, eu falei, caraca, isso está acontecendo comigo. E ninguém te pergunta, ninguém
as pessoas olham, mas elas não fazem perguntas, você entendeu? Então, tipo assim, você ficava num mundo totalmente perdido. Então, eu acho que esse livro não é só para pessoas, para famílias atípicas, é para quem não tem um pingo de conhecimento do que é o autismo, porque é fácil olhar e julgar, é fácil olhar para essa criança e para essa mãe e questionar o que ela está fazendo, questionar o que aquela criança está fazendo, mas ela não sabe o que acontece por trás de cada coisinha que os nossos filhos passam em nós, né? Porque às vezes tem horas que eu estou extremamente cansada, você entendeu? Aproveitando isso que você falou, da questão do livro não ser somente para a família atípica, a gente tem relato da própria equipe que nos ajudou a montar o livro, que leu os capítulos e começou a se despertar, teve ressignificar através do livro. Então não é só sobre o autismo, não é só para famílias atípicas, esse é uma transformação de vida. E eu vi isso em cada capítulo escrevido, porque esse livro foi escrito com o coração. A gente percebe, na leitura dele, a gente percebe, porque é uma emoção atrás da outra, é um despertar atrás do outro, a questão assim, um desafio, poxa, algo que eu estou passando parecido, ali já traz para mim, posso resolver dessa forma. Então é um livro completo, né? Eu quero que você deixe uma mensagem final para o nosso público. O que você tem a falar de toda essa jornada, do livro? Uma mensagem final, pode ser do seu capítulo, uma frase que resuma o seu capítulo. Ai, eu acho que é assim, ó. Nunca rotule o autismo à pessoa, porque o Joaquim, ele não é o autismo. O Joaquim é o Joaquim, ele é uma criança com as suas limitações. E quando eu olho para ele não vejo ele, mas só o autismo, eu potencializo aquilo que eu preciso mais trabalhar no Joaquim. Então não olhe para as pessoas como ela é autista e olhe para as inabilidades dela. Olhe para aquela pessoa como a pessoa que ela é. Porque antes do autismo ela é um ser humano, ela tem sentimentos, ela é uma pessoa normal como você. Nós todos temos dificuldades, não é um autista que vai se tornar diferente porque ele tem um rótulo, né? Porque muita gente coloca um rótulo nessas crianças, em adultos também, né? Então, seja menos julgador, pergunte mais, sabe? Às vezes a gente precisa perguntar mais e falar menos do que a gente acha, né? Porque nem tudo que você acha é. Acho que é isso. Muito bem, quero agradecer a sua participação aqui conosco. No livro, a sua história está bastante emocionante, então fico muito feliz e grata por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Liz. Eu acho que, como diz o nome do livro, conexão, né? Eu acho que essa conexão para mim, foi um presente realmente vindo dos céus. Eu falo assim, foi. Sim. Eu jamais imaginaria que um dia eu escreveria alguma coisa ou teria, né, um livro nosso, né, o meu, nosso. Então, assim, eu estou muito feliz, muito honrada, estou muito orgulhosa de mim. Parabéns, tá? Desafiado, mas obrigada pelo seu sim, tá? Porque graças ao seu sim a gente está aqui. Muito obrigada. Eu quero agradecer você que esteve aqui conosco. Se você ainda não adquiriu o nosso livro, já pega o celular, aponta o QR Code na câmera e adquire o seu. Muito obrigada e até o próximo episódio.